Todos os inimigos podem ser vencidos, todas as dificuldades podem ser superadas, todos os momentos podem ser vividos. Viver é um desafio, quer queira ou não. Continuar vivendo é que é o segredo. Vamos a mais uma edição de 3 Dedos de Prosas, nossas lives todos os dias, cardápio diário de notícias comentadas no dia a dia do jornalismo local, regional, estadual, nacional e internacional. Se gostarem, aí dê um joinha de gostei, curtam, comentem, compartilhem. Se não são inscritos, se inscrevam, acesse o sininho para novas lives. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. A onda de calor que afeta o Brasil deve continuar e ficar mais intensa até o dia 24 de fevereiro, com maior impacto nas regiões centro-oeste e sudoeste. As regiões mais afetadas são Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, onde as temperaturas podem superar a média, em 5 graus centígrados a 7 por 5 dias consecutivos. O alerta também inclui partes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Outras áreas terão calor intenso, com temperaturas entre 3 graus centígrados e 5 acima da média. A Bahia tem áreas afetadas pela onda de calor, como o oeste, sudoeste, que é o nosso caso aqui, e norte, enquanto o litoral não está no aviso. A onda de calor não ocorre de forma uniforme, com algumas regiões aquecendo mais rapidamente devido a fatores geográficos e climáticos locais. No entanto, espera-se que ao longo desta semana que se inicia, que é a próxima semana, a elevação das temperaturas seja mais generalizada nas regiões impactadas. Entre os 10 municípios mais quentes do país, 4 são da Bahia. São eles: Xerém-Moabo, segundo lugar; Euclides da Cunha, quinto lugar; Ribeira do Amparo, sexto; e Jacobina, em sétimo lugar. As 3 últimas, inclusive, registraram 37 graus centígrados, 26, 36, respectivamente. Com a exceção de Jacobina, que está situada no centro-norte, todas ficam no nordeste baiano. Apesar do calor, parte da Bahia foi notificada pelo IMET sobre o risco iminente de chuvas intensas. Chuvas essas que podem chegar, como pancadas ou chuvas fortes, entre quarta e até sexta-feira. Vamos agora à segunda prosa de hoje, aproveitando este domingo gostoso de sol, estilo forno para todos os tipos de assados, assim, um calor causticante, para tratar eu aqui de um assunto que está entre nós e nos põe em perigo, porque é preocupante e há risco de morte. Tudo isso dito de forma alarmante. Por quê? Porque a dengue, a gente pensa que é uma doença comum no dia a dia, sazonal, mas não. Na verdade, a dengue, gente, ela mata. Ela é letal e mata. Mata mesmo. Então, quando se fala nela, outras pessoas simplesmente ignoram. E apenas uns ínfimos percentuais de pessoas têm medo ou levam o assunto da dengue a sério mesmo. Uma coisa é certa, volto a afirmar, viu, gente? A dengue mata, não é letal, mas mata. Depende do seu grau de contágio e de avanço. Em muitos casos, tem o mesmo efeito de uma gripe mais forte. E isto
é o que faz com que as pessoas confundam os mesmos sintomas. E aí é onde mora o perigo. Uma coisa é verdade, por conta própria, evite tomar medicamentos contraindicados para pacientes com dengue. Às vezes você toma sem saber que está com dengue. Então evite tomar para poder não acontecer isso. Quais são esses remédios? Por exemplo, Dorflex e ibuprofeno. Esses são encontrados fácil na farmácia. Então, se você está com mais ou menos algo parecido com esse sintoma, evite tomar isso. Agora, principalmente se a sensação que estiver sentindo seja a mesma, semelhante à de rinite ou de sinusite. Também alteração nas enzimas do fígado, do pâncreas e nos rins. Nesse caso aí somente com o exame médico. Pessoas que não têm comorbidades e nem já tinha pego a dengue antes, estão sujeitas para a doença se tornar grave. Há até o risco de desenvolver problema cardíaco provocado pela doença, pela dengue. Portanto, o diagnóstico tardio da dengue pode agravar a doença. Às vezes, os sintomas são inespecíficos. É claro que se você estiver em alerta, né, no momento de chuvas e há um momento de casos, você vai ficar com a pulga atrás da orelha, vai suspeitar de dengue qualquer casozinho em sua casa ou com você mesmo. Caso se confirme, é fundamental ensinar para as pessoas como se faz a autogestão da saúde. Então a pessoa precisa entender que deve voltar ao serviço de saúde e pressionar se perceber que não houve melhora. O diagnóstico tardio, entendeu? É decisivo, porque quando o paciente chega em uma fase de dengue grave, já instalada, é igual, por exemplo, a um trem descarrilhado. Se ela estiver com aquele choque dos sintomas, a chance de morrer é muito elevada. Quem apresentar febre alta, 38 graus, 40, de início e repetindo, e pelo menos 2 manifestações, dor de cabeça, prostração, dores musculares ou articulares e dor atrás nos olhos, deve procurar imediatamente uma unidade de saúde. Os sinais de alarme para a gravidade, casos mais graves, são dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos em cavites corporais, né? E hipotensão postural, ou seja, queda de pressão arterial quando a pessoa se levanta da posição que está sentada ou deitada. Há também a sensação de desmaio, letargia ou irritabilidade e aumento do tamanho do fígado, sangramento de mucosa, né? E aumento progressivo de hematócrito. Bom, a resposta do organismo frente ao vírus da dengue libera substâncias químicas chamadas citocinas, que podem desregular uma série de mecanismos normais e levar a um aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos, extravasando, inclusive, o líquido dentro dos vasos, jogando para fora, ocasionando uma hemoconcentração, alterações na pressão e com repercussões sistêmicas em vários órgãos, levando ao choque. E isso age, às vezes, muito rápido. O paciente pode estar bem, por exemplo, de manhã e morto, já na tarde. E como a pessoa normal, eu, você, vossos e outros, podem se prevenir contra a doença da dengue em nossas casas? Simples. Olhe com mais atenção ao redor da sua casa. Se tiver cão ou gato, os chamados pets, fique mais atento para o pratinho e vasinho de água deles, pratinho de comida e vaso de água. Se tiver quintal ou áreas externas da casa, busque focos do mosquito transmissor. Comece a olhar na vizinhança também. Afinal,
É uma coisa que a gente não imagina, mas que pode acontecer. Então, quando você fica assim, com risco de morte, comece a olhar com mais atenção para a sua própria casa. A doença perdeu um pouco de sua característica sazonal, da sazonalidade, e assim ocorre e pode ocorrer o ano inteiro. Entendeu? Então, todos devemos estar alertas para os períodos de aumento de casos em nossa cidade. Por fim, passada a fase crítica, a maioria se recupera. Em alguns casos, a doença pode progredir para formas graves e até óbito. Tá vendo por que eu trouxe esse assunto aqui hoje? Porque as pessoas, gente, estão parecendo que, não, é gripe, não, dengue só acontece com os outros, não é? Mas não, devemos todos tomarmos cuidados. Bom, agora a última e a terceira prosa, já que é domingo, vamos a mais outra notícia com recomendações, sabe? 2 mulheres do Rio de Janeiro foram presas em Conquista, em Vitória da Conquista. Elas passariam por audiência de custódia sexta-feira. Não sei se passou. As mulheres estavam aplicando um golpe no município, se passando, observe, preste atenção, se passando por funcionárias de uma ONG que supostamente distribuía cestas básicas. De acordo com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, as suspeitas se apresentavam como representantes de uma empresa chamada, aliás, ela é muito conhecida, viu? ONG Brasil, coletando dados pessoais de moradores, como numeração do CAD único, CPF, principalmente, RG e fotos de documentos. Com essas informações, as golpistas abriam contas bancárias, geralmente os golpistas abrem contas bancárias, não é? Fazem a portabilidade da conta, conta-benefício da vítima para outros bancos, roubam-se a tua conta, fazem a portabilidade para outros bancos e ainda contraem empréstimos fraudulentos em nome das vítimas. Além dessas mulheres presas em Vitória da Conquista, 2 homens também foram identificados como participantes do esquema. Então, gente, vocês precisam, ter cuidado no dia de hoje. Mais do que as tais fake news, pior são os golpes e fraudes criminosas contra a população e que, engraçado, né, gente? A autoridade do governo e o STF não estão nem um pouco preocupados em combatê-las, essas irregularidades, quanto até eles se preocupam mais, essas autoridades hoje fajutas que temos no país, elas se preocupam, sabe, mais em combater as tais fake news, né? Fake news, enquanto fraudes, golpes ocorrem contra as pessoas e não se vê nenhuma providência, né? Essas autoridades, governo, STF, parecem não estar nem um pouco preocupadas em promover um combate efetivo, né? Intenso, ostensivo, né? Bom, e aí vem buscar catar pelo em ovo, em casca de ovo, em relação que são as plataformas das redes sociais. Todos os dias, a cada segundo, alguém é vítima de golpes na internet. E não vemos o governo, o STF, Polícia Federal e tudo mais, o escambau, preocupados em atuar contra isso. Tampouco criar leis nesse sentido. A preocupação quase que hipnotizada, focada, radicalizada é com as tais fake news, que nada são que mentiras,
que existem desde que o mundo é mundo, e há por trás disso, né, combater as tais fake news, centrando as plataformas. E assim, ao invés de combater as fraudes, as ignoram. Ora, façam-me rir, né, gente? Se gostarem da live, não se esqueçam de apertar lá o sininho, né, de novas notificações, inscrevam, se não são inscritos, compartilhem, comentem e, principalmente, mande para outras pessoas, tá bom? Até amanhã.